e nós vamos fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura desse texto de Neemias. Os irmãos vão acompanhar atentamente para a nossa edificação nessa noite. Vamos ficar em pé mais uma vez, já que vocês vão ficar um pouco mais tempo sentados, e vamos ouvir a palavra de Deus em Neemias, que nos diz sobre o título de hoje, que é a habitação na cidade santa. A habitação na cidade santa. Neemias, capítulo 11, diz assim: os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deixou sortes para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malael, filhos dos filhos de Pérez, e Mazéias, filho de Baruque, filho de Coozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maacéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicre, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles que faziam o serviço do templo, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazu, filho de Malquias, e seus irmãos cabeças de famílias, 242. E Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128. E superintendente deles, Zabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Assube, filho de Aziricão, filho de Azabias, filho de Buni, Sabetai e Josababe, dos cabeças dos levitas, que presidiam o serviço de fora da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores nas orações. E Baquebuquias, o segundo de seus irmãos. Depois Abda, filho de Samua, filho de Galai, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofeu e estavam a cargo de Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço na casa de Deus. Porque havia um mandato do rei a respeito deles, e certo acordo com os cantores, concernente às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias, com seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriate Arba e suas aldeias, em Dibon e suas aldeias, em Jecbezeel e suas aldeias, em Jesua, em Moladá, em Bet-Palete, em Azar-Sual, em Berseba e suas aldeias,
em Ziclag, em Mecona e suas aldeias, em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e nas aldeias delas, em Laquis e em seus campos, em Azeca e suas aldeias. Acamparam-se desde Berseba até ao vale de Inom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba, e daí em diante em Micmas, Aia, Betel e suas aldeias, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, no vale dos artífices. Dos levitas havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. Deus, tua palavra foi lida. Clamamos ao Senhor, teu Espírito Santo, que fale conosco nessa noite. Use o teu servo e que essa palavra edifique os nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Os irmãos conseguiram ler os nomes todos aí? Guardar todos os nomes? Que texto cheio de nome! Não é? Esse texto, meus irmãos, vai nos falar sobre essa habitação na cidade santa. Habitação na cidade santa. Quando a gente muda de um lugar para o outro, não sei se você já mudou, muitas coisas você olha no novo local, não é? Como é que é aquele lugar? Como que é o clima? Se você vai para um lugar onde tem um clima muito hostil, não é? Mas o mais importante que a gente olha, que a gente procura saber, é como é o povo daquele lugar, como são as pessoas daquele lugar. E o texto nos leva a pensar um pouquinho na habitação da cidade santa, na cidade de Jerusalém. Nós vimos aí, logo no início, versículo 1, os príncipes do povo habitaram em Jerusalém. Então começa a falar aqui sobre essa habitação em Jerusalém, quando o povo estava agora retornando para Jerusalém. Neemias é um livro maravilhoso, meus irmãos. É um livro que nos mostra a história do povo depois do exílio babilônico. Esse é um livro que também está junto com Esdras. Uma parte está em Esdras, outra parte está em Neemias. E eles voltaram para reconstruir a cidade de Jerusalém. Voltaram com um grupo. Esse grupo restabeleceu o altar do Senhor. Voltou um outro grupo junto com Esdras para continuar o trabalho. E Neemias, que estava lá junto com Artaxerxes, ele veio, deixou lá a sua posição. Ele era copeiro do rei, uma posição de destaque. Deixou e veio para a reconstrução da cidade, pois a cidade precisava ser reconstruída e estava sendo meio que deixada de lado. Estava devagar, sabe aquela coisa que vai devagar? Vamos ali fazer uma reforma, vamos, aí, mas não vai, não anda. Estava assim. Neemias foi e viu que precisava de um avivamento, e ele começou então com oração, uma oração sincera, uma oração de confissão, de clamor pela graça de Deus, né? E o povo se animou e foi para a reforma e começaram a fazer um grande trabalho em grupo. Jerusalém se animou, todos trabalharam, enfrentaram os inimigos, porque sempre levantam inimigos, né? Nós podemos estar cientes disso. Quando nós formos trabalhar na obra de Deus, o inimigo também se levanta. Às vezes inimigo externo, às vezes inimigo interno. Mas eles venceram e continuaram, e o Senhor abençoava, e abençoava todo o povo, e a alegria do Senhor era a força de Neemias. E aquela palavra começou a falar ao coração das pessoas. E as pessoas confessaram depois que os muros construídos, confessaram o seu pecado, fizeram um compromisso, uma aliança com Deus. E agora, neste momento, o povo passa a habitar naquela cidade reconstruída. Os muros já levantados, eles começam a habitar na cidade. E aqui nós entramos. Nós vimos aqui que os líderes passaram a morar em Jerusalém, ali no centro da cidade. 10% do povo das outras cidades foram escolhidos por sorteio para morar lá. Então pegaram assim vários povos do povo dos judeus, né? E sortearam, 10% dessa área vem para cá, 10% dessa área vem para cá. E de forma que todos estariam ali presentes. Todas as famílias, principais famílias, teriam ali uma participação. E o povo então começou
habitar naquela cidade. A maioria continuou vivendo nas suas próprias casas, em várias cidades ali em Judá, né? E Neemias traz a lista aqui dos nomes daquelas pessoas que foram morar em Jerusalém. Eram homens valorosos, o texto diz isso. Ele mostra que da tribo de Benjamim, você que guardou de cabeça, tinha quanto? 928 parentes, é isso mesmo, ao todo. E dos sacerdotes, quantos tinham? 822 colegas que serviam no templo, 242 chefes de família e outros 128 colegas, homens valorosos. E dos levitas, os que serviam no templo, encarregados do trabalho, estavam ali também. E os que dirigiam as ações de graças, que dirigiam as orações, estavam ali. No total, isso, 284 levitas estavam ali na cidade. E dos guardas que cuidavam das portas, lembram? A cidade tinha as portas grandes, tinha que precisava de porteiros, guardas, estavam ali 172 colegas guardando as portas. Os outros sacerdotes e levitas, o restante dos israelitas, moravam cada um na sua propriedade, na propriedade da sua família, nas outras cidades de Judá. Mas os servidores do templo, que eram liderados por Zia e por Gispa, moravam todos na colina de Ofel. Os chefes dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani. Os membros da família de Asaf eram cantores do templo de Deus. A gente vê, inclusive, alguns salmos de Asaf, não é? Todos exerciam suas responsabilidades diárias. O texto coloca esse destaque, de acordo com o que foi dado a eles, de acordo com a ordem que foi dada a cada um. Petaías, filho de Mesesabel, descendente de Zera, filho de Judá, era conselheiro do rei em todos os assuntos. Os povos vizinhos, com seus campos, alguns do povo de Judá, foram morar em Quiriate-Arba e seus povoados. Também em Jesua, em Moladá. Então nós vemos aqui que todos esses povos se juntaram, todos aqueles descendentes, aquelas famílias, se juntaram para habitar a cidade, se organizaram para habitar a cidade, né? E alguns dos levitas que viviam em Judá foram morar com a tribo de Benjamim. Meus irmãos, o que esse texto tem a nos dizer? Qual é a proposição para o nosso coração, para a nossa vida? É que a terra santa é habitada pelo povo santo de Deus. Vamos dizer isso? A terra santa é habitada pelo povo santo de Deus. E esse texto nos mostra algumas características dos habitantes da cidade santa. Algumas características que nós vamos aprender nessa noite. A primeira delas é que é um povo disposto a servir. Vamos ler o versículo 1 todos juntos? Diz assim: os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deixou sortes para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. Meus irmãos, anteriormente, o livro mostrou que os muros foram construídos, mas a cidade ainda estava, vamos dizer, desolada. Ela não estava habitada. A destruição feita lá no passado, pelas guerras, principalmente pela Babilônia, né, foi grande. Foi grande, a cidade precisava ser toda reconstruída. E nós vimos a reconstrução do templo em Esdras, vemos a reconstrução dos muros em Neemias, mas tinha a reconstrução das casas, tinha que morar, tinha que ter gente ali, a cidade precisava ser habitada, precisava de pessoas. Os príncipes e líderes do povo ficaram ali nela, mas era necessário ter mais pessoas para morar ali. Então eles fizeram um sorteio e pegaram assim 10% das pessoas que moram fora da cidade. Vai ter um sorteio para que essas pessoas venham habitar na cidade. E teve esse sorteio e todos concordaram, falaram: vamos fazer isso mesmo, porque a gente vem participando, cada família, e povoa essa cidade, não é? Nós temos aquela ilustração no Novo Testamento que fala a parábola do rei que chamou os seus convidados para uma festa. Vocês lembram disso? E o rei chamou e ninguém foi. Todo mundo arrumou uma desculpa: não, eu não posso não. Ah, eu tenho tal coisa, eu não posso não, não é? Mas aqui foi diferente. Aqui
quando eles falaram, olha, vamos povoar a cidade, todos concordaram em fazer aquilo e ajudar em fazer aquilo. Meus irmãos, hoje o crente é desafiado a viver na presença de Deus. Nós somos chamados a viver na presença de Deus. Alguns fazem isso de forma integral, outros de forma parcial, mas o fato é que todos nós somos chamados para vivermos na presença de Deus. E começa aqui, começa nessa terra, começa na nossa participação na igreja, junto com o povo em comunhão. Começa aqui. Todos devem participar das atividades da casa de Deus. Todos são chamados. E essa aqui é como se fosse uma preparação para o que vai acontecer na cidade santa, pois estaremos todos na Jerusalém Celestial, reunidos, servindo a Deus. Estamos como uma forma de ensaio aqui já, nos preparando para esse dia. Todos são chamados. Então, uma característica é o povo de Deus é um povo disposto a servir. A outra característica é que é um povo agradecido. Vamos ler o versículo 2 juntos? O versículo 2 diz assim: o povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Aquele trabalho era necessário ser feito. Povoar a cidade era uma obra que Deus tinha chamado o povo a fazer. E eles faziam isso com gratidão. Veja que o texto diz aqui que o povo bendisse, agradeceram, abençoaram aqueles todos que estavam envolvidos em fazer a cidade ser povoada novamente. As pessoas que se ofereceram para habitar ali, seja os líderes, ou se foram sorteados, todos fizeram de forma voluntária. Eu quero participar, eu quero ajudar, eu quero estar junto nessa cidade. E os demais que não foram para lá apoiaram, abençoaram, ficaram agradecidos pelos líderes que se empenharam na construção da cidade, ficaram agradecidos por aqueles que foram sorteados e aceitaram ir para lá. Meus irmãos, o crente é agradecido. Hoje o crente é agradecido. Veja que Deus preparou toda a vida do crente para viver de forma agradecida, em gratidão. Eu creio que todos hoje se alimentaram, não? A não ser alguém aí que resolveu fazer um jejum mais puxado, de um dia inteiro, não é? Mas a maioria se alimentou. Quem que deu o alimento? Quem que nos dá o alimento, meus irmãos? Eu creio que você nessa noite deve ter dormido em alguma casa, em alguma cama, em algum local, não é? Mesmo que essa casa seja diferente. Quem te deu a casa, meu irmão? Eu creio que todos aqui têm um certo sustento. Quem nos dá o sustento? Se estamos aqui todos porque Deus nos trouxe aqui em saúde, quem nos dá saúde? Meus irmãos, nós vivemos agradecidos, porque Deus nos dá tudo isso. Nós não merecemos, mas o Senhor nos dá. O crente vive nesse mundo de forma agradecida, mesmo diante de dificuldades que surgem, porque ele sabe que Deus está com ele, que a mão poderosa do Senhor está com ele. Aquele povo lá passou por dificuldades para construir os muros, reconstruir a cidade, mas eles agora estavam agradecidos porque Deus estava com eles. O crente, meus irmãos, faz tudo de forma agradecida. Ele agradece também os irmãos que servem uns aos outros. Então essa é a segunda característica, um povo agradecido. Mas a terceira característica é um povo organizado. Vamos ler o versículo 3 juntos. Diz assim: são estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, na cidade de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas,
os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. E a partir daqui, desse versículo 3 em diante, o texto mostra como foi organizada a habitação deles. Então o texto mostra que tem as famílias das tribos de Judá, e o texto traz a quantidade das pessoas, e ele destaca que eram homens valorosos. Depois o texto traz os nomes da tribo de Benjamim, destacando o superintendente deles. Veja a organização dessa sociedade. Mostra que era uma sociedade ordenada, não era um montoado de povo de qualquer jeito, não é? O texto mostra os sacerdotes que faziam serviço diretamente no templo, que ensinavam, que entregavam sacrifícios e que defendiam a cidade. O texto mostra os conselheiros do rei nos negócios do povo. O texto mostra os levitas, os servidores do templo, os porteiros e guardas, aqueles que cuidavam dos utensílios, não é? Nós temos um templo aqui que tem vários utensílios, não tem? Temos que cuidar desses utensílios. Lá era bem maior que esse, mas nós também temos. O texto mostra a preparação das ofertas, como era preparado. O texto mostra a manutenção do templo. Tudo tem que estar funcionando em perfeito estado. O texto mostra os músicos se preparando. O texto mostra os coros se preparando. O texto mostra as bandas se preparando para tocar. Veja, meus irmãos, um povo organizado, e assim também é hoje. A igreja do Senhor também vive de forma ordenada. Nós não fazemos de qualquer jeito. Nós podemos simplesmente chegarmos na casa do Senhor e vamos lá. Não é um oba-oba. Existe uma preparação, existe um trabalho, é tudo de forma ordenada. Deus deu dons e talentos para cada um de nós, para que sejam usados na obra do Senhor, na igreja do Senhor. Presbíteros, diáconos, líderes de sociedade, ministérios, zeladores, porteiros, cantores, instrumentistas. Tudo isso, meus irmãos, para a obra de Deus. Hoje o crente também, a igreja do Senhor também é uma casa organizada e tem que funcionar de forma correta e empenhada. A quarta característica desse povo, meus irmãos, a quarta característica é um povo adorador. Vamos ler o versículo 17 juntos? Diz assim: Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores nas orações, e Baquebuquias, o segundo de seus irmãos, depois de Abdá, filho de Samua, filho de Galal, filho de Jedutum. Nós vemos aqui que existia um chefe que dirigia os louvores daquele povo. Aquele povo é um povo que adorava, que louvava. O texto destaca isso aqui, destaca que o trabalho dos levitas visava a adoração a Deus. Eram 172 levitas da família de Asaf, que louvava continuamente. Os irmãos do louvor aqui, nós cantamos aqui, depois a gente vai para casa, né? Depois a gente volta na próxima programação, ensaia e canta. Lá, funcionava continuamente, não parava. Então tinha lá a escala, e vinha uma turma e cantava, e dirigia os louvores, e vinha depois outra turma, e trocava de turno, e continuava. Havia coros, havia bandas, tudo feito para adorar ao Senhor. Veja o versículo 22, diz assim: o superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus. O trabalho deles, então, não era para si próprios, mas era para o Senhor. O objetivo é claro, a adoração a Deus. Nosso louvor, meus irmãos, é o nosso serviço a Deus. Hoje, o crente vive para adorar ao Senhor. Se tem uma coisa que nós devemos fazer, uma coisa,
essa coisa seria adorar ao Senhor. Nós somos chamados para glorificar a Deus, não é? Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E quando nós cantamos aqui os louvores abençoados dessa noite, nós exaltamos ao Senhor, como cantamos ao único: exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos o Senhor, pois Ele é digno de louvor, digno de glória, meus irmãos. Por meio de Jesus, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Enquanto o mundo adora ídolos, nós adoramos a Deus. A igreja se reúne para louvar ao Senhor. Enquanto o mundo se reúne no carnaval para exaltar a carne, nós nos reunimos para exaltar o Senhor Deus. Em quinto lugar, a quinta característica desse povo, são várias hoje, né? É que é um povo responsável. Vamos ler o versículo 23 juntos? Diz assim: porque havia um mandado do rei a respeito deles, e certo acordo com os cantores, concernente às obrigações de cada dia. O trabalho e o louvor a Deus não são feitos de qualquer forma, meus irmãos. Não pode ser feito de qualquer forma, de qualquer maneira. Veja que existia aqui o mandado do próprio rei, dizendo o seguinte: tem obrigações a serem feitas. Havia um regulamento claro, atividades que tinham que ser realizadas, não podia faltar, tinha que ser cumprido, não é? Os horários e serviços regulares tinham que ser feitos. Essa expressão aqui que diz assim, concernente às obrigações de cada dia, significa o assunto do dia no seu dia. Sabe aquela questão que a gente tem, eu acho que vocês não têm não, né? Alguns têm, mas de postergar as coisas, né? Tem que fazer tal coisa, amanhã a gente faz, né? Fica protelando, postergando, aí de repente está amontoado de coisa para fazer, e agora? O texto está dizendo, o assunto do dia no seu dia, vamos dizer isso? O assunto do dia no seu dia. Está um apontando para o outro aí, né? Entendeu, irmãos? O povo de Deus é um povo responsável. Tem que fazer tal coisa? Façamos, é hoje, tem que ser feito. O crente também tem as suas obrigações. Podemos colocar algumas. Os dias e horário dos cultos são regulados, tem que se cumprir. Faça chuva, faça sol, não é isso? As agendas dos ministérios, não é? O Ministério de Louvor tem que se reunir tal hora para ensaiar. Faça chuva, faça sol, não é isso? A preparação, a zeladoria, se não funcionar, não é? Mas tem que funcionar no horário certo, nos dias certos. Faça chuva, faça sol. Limpeza, horário de ensaio, todos devem ser cumpridos. A preparação da mensagem, a preparação da mesa, tudo isso, meus irmãos. Olha esse texto aqui, abre a sua Bíblia, eu queria que você lesse comigo. Esse texto na sua Bíblia. Nós vamos ter aqui, mas eu também queria que você abrisse na sua Bíblia. Jeremias capítulo 48 é um texto impactante para as nossas vidas, considerando este aspecto de fazer as coisas de forma responsável. Olha o que diz esse texto. Vamos ler juntos Jeremias 48, versículo 10. Texto tão antigo e tão atual, não é? Jeremias 48, versículo 10. Vamos ler? Diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Olha que texto pesado, irmãos. Que texto sério.
O texto está dizendo assim: maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Quer dizer, não, faço de qualquer jeito, tá bom assim. Não. O povo de Deus é um povo responsável. O crente serve ao Senhor de forma regular e de forma certa. Em sexto lugar, sexta característica desse povo, e aqui já é a última, é um povo saudoso de habitar toda a terra. Que maravilha. Vamos ler o versículo 30 juntos? Diz assim: em Zanoa e em Adulão e seus povoados, em Laquis com seus campos, e em Azeca e seus povoados. Assim, o povo de Judá se estabeleceu desde Berseba, no sul, até o vale de Inom. E a partir do versículo 25, meus irmãos, nós vemos aqui a habitação nas aldeias, nas terras próximas à cidade, ao redor da cidade, ao derredor da cidade. As localizações mencionadas aqui, a gente não conhece profundamente da geografia bíblica, mas se você for estudar sobre essas localizações aqui, você percebe que o povo quis habitar toda a terra. Toda a terra. Toda a terra santa. Era o desejo de popular a terra que Deus tinha dado. Alguns teólogos dizem que esse perímetro aqui até foi um pouco expandido. Derek Kidner diz o seguinte, que o que é surpreendente à primeira vista é que esta repovoação vai além dos limites da pequena província nova, para incluir lugares que tinham pertencido a Judá nos tempos antigos. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles estavam saudosos de habitar toda a terra que Deus tinha dado lá no início. Toda a terra. O povo queria habitar essa terra, se possível, ir até além. Meus irmãos, meus caros irmãos, hoje o crente também tem um saudosismo da sua terra, de habitar na sua terra. De vez em quando, o senhor Saulo, presbítero Saulo, fala com saudosismo da terra onde ele morava. É ou não é? É bom lugar. Aí vê algumas fotos lá da região, Conselheiro Pena. Oh, que lugar bonito, não é assim? Talvez aqueles que moravam no Nordeste, não é? Olha assim, nossa, que saudade de ficar lá onde eu morava, quando eu era criança, não é? Talvez os que moravam no leste de Minas, mesmo sendo quente, né? Aquela região quente de Valadares. Meus irmãos, o Senhor, nós temos saudosismo da nossa casa real, meus irmãos. O crente verdadeiro, ele quer habitar a terra que o Senhor dá. Às vezes a gente tem essa vontade de voltar para casa, mas qual que é a casa? A casa é Jerusalém Celestial, meus irmãos. É ela que nosso coração quer voltar mesmo. É assim o crente? O Senhor ordenou para que nós enchêssemos aqui a terra, não é? Levarmos ao mundo a forma de vida, como será na terra santa. Quando vem a ordem para que nós multiplicássemos, enchêssemos a terra e levássemos o evangelho a todos os povos, é para a gente mostrar como será a habitação na terra santa. Nós somos saudosistas de habitar do lado do Senhor na terra santa, porque nós viemos dele, nós voltaremos para ele. O crente espera então por habitar a Jerusalém Celestial. Concluindo, meus irmãos, o povo de Deus é um povo organizado, é um povo que serve, é um servidor, é um povo adorador, é um povo agradecido, é um povo responsável e é um povo saudosista da sua terra, da terra santa. Essa conclusão não pode acabar sem entendermos que Jesus é o maior dos servidores.
o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, Marcos 10, 45. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É o próprio Jesus que está preparando essa terra santa, onde nós estaremos juntos e habitaremos com Ele. E Ele diz em João 14, 1, 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus Cristo nos ensina todas essas características, como ser organizado, organizar uma cidade santa, como servir, Ele entregou a sua própria vida, como adorar, e Ele adorava a Deus, como ser responsável, Ele veio aqui, cumpriu a sua missão até o final e no tempo certo, e como voltar para a terra prometida, saudosista de voltar à terra prometida. Então, como veremos aplicações para a nossa vida? Duas aplicações. A primeira dela, viveremos servindo ao Senhor, com ordem e com responsabilidade. Cada um deve atuar na obra de Deus. Qual o talento que Deus te deu? Qual o dom que Deus te deu? Para que Deus te chamou? Faça isso, servindo uns aos outros. Pedro diz assim, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E Paulo diz assim, tudo porém seja feito com ordem e decência. Então, deve ser feito corretamente, de forma organizada, com ordem. Louvor a Deus é o nosso serviço. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessem o seu nome. Façamos a obra, meus irmãos, a obra de Deus. Façamos com toda a responsabilidade. 1 Coríntios 9, olha o que Paulo diz nesse texto. 1 Coríntios 9, 7, ele diz assim, se eu faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiado. Quer dizer, Paulo tinha essa responsabilidade, eu tenho que fazer a obra de Deus e bem feita, porque Deus me deu tudo. Viveremos então servindo ao Senhor com ordem e com responsabilidade. Em segundo lugar, segunda aplicação, viveremos agradecidos, esperando a cidade celestial. Viveremos agradecidos, porque Deus tem nos abençoado de tamanha forma. Deus tem nos abençoado, meus irmãos. Nós estamos aqui, nós não perecemos porque é o Senhor que nos abençoa. Nós temos o nosso coração na palavra de Deus, porque Deus é que fez despertar isso em nós. Vivemos agradecidos, meus irmãos. Colossenses 3,15 diz, seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, ao qual também foste chamados em só corpo, e sede agradecidos. Hebreus 11,6, mas agora aspiram a uma pátria superior, ou seja, nós somos agradecidos até o dia que o Senhor vai nos levar a essa pátria superior, isto é, celestial. A cidade que Deus preparou, que Jesus preparou para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Portanto, queira as coisas de Deus. Portanto, viva com as pessoas de Deus. Busque o reino de Deus. Ame profundamente ao próximo e que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Momento de lembrarmos do sacrifício de Jesus por nós naquela cruz. O sacrifício de Cristo por nós, que nos entregou a vida eterna através do seu sangue. Ó Deus, louvamos ao Senhor pela tua palavra. Nos abençoe a sermos crentes fiéis, a termos essas características aqui do povo santo que o Senhor separou para viver na terra celestial. Abençoe a tua igreja e nos abençoe, Senhor, agora neste momento onde vamos participar da ceia do Senhor. É uma bênção
que o Senhor nos dá, também é uma ordenança que o Senhor nos dá, para que lembremos do dia, daquele momento onde o Senhor se entregou por nós, e para que nós sejamos agradecidos pela obra maravilhosa de Cristo Jesus por nós. Aqui temos o pão e o vinho. Que o Senhor abençoe, consagre esses elementos e o nosso coração se volte para o Senhor neste momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ler um texto da palavra de Deus. Texto da palavra do Senhor que está em Mateus 26. Obrigado. Mateus 26, versículo 26, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando partiu, e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que dessa hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco, onde? No reino de meu Pai. Glória a Deus. Essa cidade celestial que nós falamos ali, o reino de meu Pai, esperando por nós, preparado para nós, para aqueles que são do povo de Deus. Jesus então deixa essa ordenança para que nós lembremos de que a nossa vida vem do Senhor, de que o que temos aqui hoje, a mesa do Senhor, é uma bênção, a bênção da vida eterna, a bênção de que somos filhos do Senhor, adotados pelo Senhor eternamente. Vamos fazer isso? Vamos participar do pão. Jesus disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso, nós temos o símbolo do pão, fazer isso em memória de mim, diz o Senhor Jesus. Os irmãos que vão participar, fiquem em pé. Eu convido o presbítero Saulo para nos ajudar na distribuição dos elementos, enquanto nós cantamos o primeiro verso do hino 266. Aguarde receber para que nós participemos juntos. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Aleluia. Temos a coroa por causa do sangue de Cristo, por causa do corpo de Cristo entregue por nós, corpo ali partido por cada um de nós. Façamos isso, participemos deste primeiro elemento em gratidão ao Senhor Jesus por ter entregue o corpo dele por nós. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o Deus discípulo, dizendo: bebei dele todos, esse é o meu sangue,
o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Vamos participar do segundo elemento, conforme a ordenança do Senhor Jesus. Enquanto nós cantamos o segundo verso. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. O sangue representa o sangue de Jesus entregue por nós para a remissão de pecados. Participemos do segundo elemento. Oh Deus, maravilhoso é o Senhor, te agradecemos e louvamos por esses elementos que nos remetem àquele momento onde o Senhor entregou a vida por nós. Fazemos isso com alegria, com gratidão em nosso coração, sabedores de que não merecemos, mas o seu amor nos alcançou de forma maravilhosa e tremenda. Adoramos o Senhor. Meus irmãos, o texto diz que cantando e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos cantar o último verso do hino 266. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Aleluia, essa é a nossa esperança. Vamos orar com o nosso irmão presbítero Saulo, encerrando este momento, e depois eu darei a bênção para a honra e glória do Senhor. Vem à frente, presbítero Saulo, e oremos com o nosso irmão. Feche teus olhos, vamos agradecer a Deus por estes momentos maravilhosos na presença dEle. Deus Santo, nós queremos agradecer mais uma vez ao Senhor por esta oportunidade, ó Pai, desse dia, de poder estar na Tua presença, te oferecendo cultos de louvor ao Teu nome. Agradecendo agora, Senhor, por este momento tão especial, onde é lembrado, ó Pai, do sacrifício que o Senhor fez ali na cruz pelos nossos pecados. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esta bênção maravilhosa de poder receber a salvação, ó Pai, através deste sacrifício feito ali na cruz, pelo meu pecado e pelo pecado de todo aquele que crê em o nome do Senhor.
Queremos agradecer ao Pai pela mensagem que foi entregue nesta noite, pelos hinos de louvores oferecidos ao nome do Senhor aqui neste lugar. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos despede-nos uns dos outros, mas não da Tua presença, para que tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor e no conforto Teu, ó Pai. Nós te pedimos e o agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo o Israel de Deus, agora e eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe grandemente. Cumprimento seu irmão. Eu estarei na porta também cumprimentando a todos. Você que nos acompanha através da live, que Deus abençoe grandemente sua vida. Compartilhe os nossos canais para que a graça do Senhor seja anunciada através das nossas transmissões. Que Deus abençoe.